Diniz, bom dia. Você só em 2024 já tem 3 gols na conta. Como que você avalia esse teu momento atual? Estou muito feliz. Acho que eu venho numa crescente desde o ano passado. Então, eu estou trabalhando muito e espero continuar. Bom dia, Diniz. Parabéns pelo teu momento, né? Fazendo gols decisivos aí nos últimos jogos. Eu queria que você falasse desse, assim, por exemplo, Jaci e Índio, né, normalmente são os titulares, e você fica com opção e entra e resolve as situações. Eu queria que você falasse também desse momento de ser reserva, entre aspas, né? Até ontem eu disse na minha rádio que você é o 12º jogador do Rafael Guanais, né? A primeira opção para adentrar os jogos. Como que você vê esse momento de você ser um reserva de luxo, podemos dizer assim, do técnico Rafael Guanais? Então, sobre isso a gente conversa bastante. Acho que foram 9 jogos, 9 ou 10, se eu não me engano. Eu comecei em 4 ou 5 também, titular. Então, isso não interfere em nada. Acho que são estratégias ali do jogo. Então, eu acho que quem ele colocar ali tem que fazer o seu melhor e sobre entrar no segundo tempo também não tem problema nenhum. Acho que a gente tem que estar sempre conectado ali com a situação, com o jogo, para, se tiver no banco, entrar e conseguir mostrar resultado também. Bom dia, Diniz. Bom dia, Diniz, Sebastião Neto, Rádio Lagoa Dourada. Diniz, a gente sabe que o discurso padrão, vamos dizer assim, dos jogadores, geralmente, técnicos, diretoria, é que cada jogo tem que ser focado de forma única, né? Então, o foco é sempre no próximo jogo. Mas a gente sabe que quarta-feira tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, que vale mais de R$1 milhão para o Campeonato Ferroviário. E o Guanais, quando veio aqui no domingo, na entrevista coletiva, falou sobre a possibilidade de até alguma, entre aspas, divisão do grupo. Alguns atletas mais com foco para o jogo do Galo Maringá, outros atletas mais com foco para o jogo contra o Operário do Mato Grosso do Sul. Queria que você falasse como é que foi a preparação essa semana, como é que está essa questão, porque a gente sabe que, por mais que o foco esteja na classificação, né, em 4º lugar, como o Guanais disse aqui no domingo, o jogo da Copa do Brasil já está no radar, existe toda uma preocupação, questão financeira, questão do campo lá. Como é que vocês trataram disso? Como é que vocês conversaram sobre isso? Como é que está essa questão? Porque realmente são 2 jogos muito importantes no espaço muito curto de tempo, né, Diniz? Mais uma vez, bom dia. Com certeza essa preparação foi um pouco diferente. Pelo que você falou, são 2 decisões para a gente. E é muito importante também a 4ª colocação no Paranaense, por decidir o segundo jogo em casa, diante da nossa torcida. Então foi uma preparação diferente, onde alguns jogadores sim estão mais focados no jogo já de quarta-feira, que é um jogo também muito importante para a temporada, para o clube. Então a preparação foi boa e a gente espera sair com 2 resultados positivos. Vinícius Diniz, bom dia. Matheus Vinícius Diniz, bom dia. Matheus, do canal do Carrica. Vinícius, como que você projeta esses 2 jogos? Você acabou de falar da importância, né? De buscar os resultados nas partidas. Como que você projeta esses 2 jogos aí para a sequência do campeonato, né? Tem a próxima fase, claro, tem que pensar primeiro nessa disputa pelo 4º lugar e pela próxima fase da Copa do Brasil. Mas como que você projeta o campeonato aí para a segunda fase do Campeonato Paranaense? Então, com base nisso, acho que, igual eu falei, a semana foi muito boa, a preparação, porque eu acho que a segunda fase do Paranaense passa muito por esse jogo também, da nossa classificação em 4º. A gente, é claro que a gente não escolhe o adversário, mas eu acho que a 4ª colocação nos dá uma vantagem na segunda fase. Então, e a Copa do Brasil também. Acho que ir para a segunda fase é muito importante, não só para nós atletas, mas para o clube. E
que nos últimos anos, infelizmente, não conseguimos passar de fase, então 2 finais pra gente. Encarar como final mesmo. Diniz, esse jogo contra o Galo de amanhã, no Campeonato Paranaense, a gente sabe que a Copa do Brasil talvez tenha um peso maior, mas do Paranaense, do Campeonato Estadual, esse jogo contra o Galo, contando classificação e tudo mais, clima para ir para a Copa do Brasil, é o mais importante até agora? Com certeza. Acho que, na verdade, não posso dizer que é o mais importante, porque desde quando começou a temporada, todos os jogos acho que a gente está encarando com uma forma de decisão. Acho que na nossa cabeça é um time que quer chegar, tem que encarar todo o jogo como se fosse uma final. Então, mas é claro que esses jogos têm uma importância maior pelo que vale, né? Diniz, você estava em Campo Grande ano passado, quando o Atraia acabou foi eliminado. Você vendo a Copa do Brasil já com surpresas, né? Cruzeiro eliminado, Curitiba eliminado, dá pra gente colocar o Remo aí também nessa prateleira, eliminados, enfim. O que o Paraná tem que fazer de diferente dessas equipes, dentro de todas as dificuldades que o Paraná vai encontrar lá em Campo Grande, gramado, iluminação ruim, tudo isso que a gente já pôde observar ano passado lá em Campo Grande. O que o Paraná tem que fazer de diferente? Jogar feio, se precisar dar chutão? O que você tem na tua consciência para nos responder, por gentileza? A gente está vendo os resultados, acho que a gente encontra equipes difíceis de jogar pela situação do campo, iluminação, vai para outro estado, é diferente o clima, então acho que a gente já vai chegar antes lá, se preparar bem, a gente já sabe das condições que vamos enfrentar por voltar lá mais um ano. Então, acho que a adaptação no jogo tem que ser mais rápida. Ano passado, acho que a gente acabou não fazendo uma leitura. A gente tem, claro, um estilo de jogo, mas pelas condições do campo, às vezes não dá muito para levar o jogo do jeito que a gente quer. Então, na hora do jogo, fazer a leitura mais rápido para poder sair com o resultado. Acho que a gente tem que mudar ali na hora, então com base que o time que já vem treinando para isso já sabe um pouco das condições que vai enfrentar, então entrar focado, conectado e sair com resultado positivo. Diniz, queria que você falasse um pouquinho dessa tua fase artilheira, né, cara? 3 gols do Campeonato Paranaense, o gol do acesso da Série B, da Série C para a Série B. Curiosamente, todos na mesma trave aqui no gol da entrada. Não sei se tem alguma coisa ali que chama teu gol, né, Diniz? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe que, historicamente, o torcedor vai lembrar de jogadores de volantes aqui, o Eric, por exemplo, que hoje está no Atlético Paranaense, que tinham liberdade, que fizeram gols importantes também. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua fase artilheira e como é que você está se vendo nessa tua trajetória aqui no Operário Ferroviário, né? Você tem ao teu lado ali de volante um jogador que é muito reconhecido pelo torcedor, que é o Índio. Como é que você se vê aqui dentro do clube, o teu momento e essa fase artilheira também? Hoje você é o artilheiro do Campeonato Paranaense do Operário Ferroviário com 3 gols, né? Cara, como eu falei, eu estou muito feliz, não só pelos gols, mas pelo momento que eu venho vivendo. Desde o ano passado eu trabalho muito, o Guanás também me ajudou muito nessa evolução, desde o Paranaense do ano passado, que eu entrava ali nos jogos, mas não tinha tanta sequência como titular, e desde então no Brasileiro acho que eu venho numa crescente, então eu estou muito feliz pelo momento. Acho que os gols saem naturalmente, pelo posicionamento, a chegada ali na área. Então eu estou muito feliz com o momento. Espero continuar podendo ajudar meus companheiros, não só com gols, mas jogando bem,
estando em campo. E sobre jogar com o Índio ali é muito bom, é um cara experiente que nos ajuda em alguns momentos, então, quanto ele, quanto o Jaci, a gente está muito bem adaptado, bem entrosado ali. E tem alguma coisa daquele lado do gol ali? Então, o pessoal até brinca ali no vestiário que todos os gols que eu fiz foi desse lado e nos minutos finais ali dos 40 em diante, né? É uma coisa que vamos tentar fazer do outro lado também, né? E fazer um pouquinho antes também, que não precisa ser todo jogo sofrido. Diniz, durante a semana, continuando a pergunta do Dudu, foi falado para vocês alguma coisa referente a esses resultados, essas zebras que aconteceram, né? O Operário é favorito contra o Operário do Mato Grosso. Isso é um fato, devido à estrutura, à série, até mesmo ao investimento. Foi falado para vocês os cuidados, eu sei que estão pensando primeiramente com o jogo do Maringá, só que é impossível não pensar no próximo jogo, porque está dentro do planejamento. Foi falado alguma coisa para vocês sobre cuidados e planejamento sobre o jogo do Maringá que você possa expor para nós? Cara, expor não vai ter como, porque a gente conversa ali, então a gente não sabe quem vai estar ouvindo aí. Mas Então, assim, para nós. A preparação foi, como eu falei, alguns atletas já estão mais focados, então acabou que meio que deu uma separada no grupo ali, nos treinamentos. Então, o que eu posso falar é que quem vai pro jogo do Maringá vai muito focado em buscar essa quarta colocação. Índio, bom dia. Na coletiva pós-jogo contra o Atlético, o Guanais falou que é impossível crescer sem sofrimento. Mas ultimamente a agenda não está tão favorável para vocês, né? Tem jogo agora domingo, na quarta, e jogo domingo novamente pelo Paranaense. Como que vocês têm trabalhado para diminuir esse sofrimento justamente mais na parte física também? Bom, eu vou pegar um pouco as palavras do Abel Ferreira, né? Que é um cara que fala muito sobre o calendário brasileiro, né? Se eu não me engano, a gente veio de uma sequência de 10 jogos, né, em um mês, se eu não me engano. E agora a gente vai começar, a gente teve essa semana de folga aí que foi muito boa para trazer essa oxigenação também à nossa parte física, né? Porque a gente estava também há uns 12, 13 dias sem folga, né, trabalhando direto. Então é bom para dar aquela oxigenada também, a folga na parte física, na parte mental, que é algo que se fala pouco, mas é uma das coisas que também que mais acaba atrapalhando a gente no dia a dia. Mas a comissão é uma comissão inteligente, preparou, já desde o início tinha preparado essa semana para a gente pudesse descansar, dar uma renovada e já nos concentrar, porque agora a gente entra também numa fase extremamente decisiva e importante para nós, para o clube, para a torcida, para um todo. Então, a gente deu uma descansada essa semana, mas já voltamos a trabalhar naquele nível de intensidade que é sempre pedido aqui. E agora vamos para essa parte final aí, sabendo da nossa responsabilidade, mas sabendo que é possível a gente ir ainda mais longe. Índio, bom dia. Vamos falar com você mais uma vez. Parabéns pelas suas atuações, vem se destacando aí ao lado ali do Jaci, do próprio Diniz que esteve aqui conosco. Queria saber de você se você tem como preferência em relação ao esquema tático, né? Porque desde que foi adotado o 4-3-3, ou às vezes até você dando uma recuadinha ali para fazer parte do terceiro zagueiro, mas normalmente você jogando também. Se você tem alguma preferência, porque o Guanais meio que firmou, né, o 4-3-3 nos últimos jogos e os resultados voltaram a aparecer. Foram 3 vitórias e 2 empates e um grande jogo, inclusive, na Arena da Baixada contra o Atlético. Queria saber, você como um jogador experiente, qual que é a tua opinião em relação a isso, por favor? Bom dia, Dudu. Obrigado pelo elogio. Mas eu, particularmente, a minha preferência é jogar. Eu quero estar dentro de campo, eu quero poder de alguma forma ajudar a equipe, não importa se
no 4-3-3, no 5-3-2, 5-2-3, enfim, não importa a forma, se eu jogo como volante, ou um pouco mais recuado como zagueiro, para mim eu não tenho a minha preferência está dentro de campo, podendo ser útil, podendo ajudar, e aquilo que for o plano de jogo e que a comissão, o Rafa junto com a comissão achar que se encaixa melhor ali, eu vou estar preparado para fazer, até porque a gente treina, né? Nada que a gente faz no jogo, a gente tipo, a gente chega e faz sem ao menos treinar, não. Tudo que a gente já fez ou que a gente ainda vai fazer nos jogos, a gente já treinou. Então, a pré-temporada mesmo, o Rafa, o ano passado, quando ele chegou, ele começou a fazer isso, né? Num time você começa a jogar no 4-3-3, no outro você já ia no 5-3-2, 5-2-3, e aí tudo isso ele foi nos preparando, né? Para que quando pudesse chegar os jogos a gente pudesse fazer. Então, eu particularmente em si não tenho preferência assim em jogar no 4-3-3, no 4-4-2, ou jogar como zagueiro, ou jogar como volante. Eu gosto de estar dentro de campo, podendo ser útil de alguma forma. Bom dia, Índio, Sebastião Neto, da Rádio Lagoa Dourada. E você, né, até comentava com o Diniz aqui, um jogador que já está há muito tempo, muito identificado com o torcedor, e estava aqui também na campanha do ano passado com o próprio Rafael Guanais, que o time foi líder da primeira fase, fez, né, uma das melhores campanhas da história recente de primeira fase, de fase regular. Nesse ano eu queria que você fizesse uma análise, Índio, se possível. O Guanais bate muito quando vem aqui nas entrevistas conosco, que nem sempre o resultado condiz com o desempenho da equipe. Às vezes a equipe faz bons jogos, mas não conquista o resultado, e às vezes faz jogos não tão bons, mas acaba conquistando o resultado. Queria que você fizesse a análise do grupo, né, do grupo de comissão técnica, que análise vocês fazem da primeira fase. Claro, tem ainda esse jogo do Galo Maringá, mas enfim, como é que vocês conversam sobre isso internamente? A pontuação vai ser menor, independente da vitória ou derrota, né? Claro que são situações completamente diferentes, mas eu queria que você fizesse até esse paralelo, se possível, com o ano passado, que era o começo do trabalho do Guanais ainda, toda a adaptação, enfim, que é a avaliação que vocês fazem da primeira fase do campeonato. Bom, vamos lá. Esse ano a gente teve um pouco mais de dificuldade de conseguir os resultados, né? Talvez porque o nível também, eu creio que do Paranaense, dos times em si deram uma melhorada do que o ano passado, ao meu ver, né? Mas existem coisas também que fogem um pouco também do nosso controle, né? A gente pode controlar um pouco o campo ali, a gente procura controlar as nossas ações, o que a gente pode fazer, mas a gente não controla algumas coisas que excedem, né, isso, como por exemplo, não é desculpa, né, cara, mas é algo que influencia muito no jogo também, que é a arbitragem, né. Eu não sei se eles têm algum tipo de birra com a gente, cooperaram, não sei o que aconteceu, mas, cara, tiveram jogos que, de alguma forma, eles influenciaram o resultado, né? O próprio jogo contra o Londrina, na primeira rodada ali, que, se eu não me engano, teve 1 ou 2 pênaltis que acabaram não dando, e isso já mudaria o resultado. Creio que aquele jogo a gente fez um bom jogo, primeira partida do campeonato a gente fez uma boa partida. Aí, contra o próprio Maringá ali, o primeiro tempo, a gente não fez um bom primeiro tempo assim em si, mas aquela expulsão também foi determinante, né? Querendo ou não, jogar com 1 a menos é muito difícil. E aí acaba influenciando de uma certa forma no resultado. Enfim, não é mérito entrar nisso, né? Mas eu vejo que foi... A minha análise é que foi claro que a gente estava no começo de trabalho ano passado, né? E é até difícil falar porque era um começo de trabalho também, mas agora chegou jogadores novos, né, e querendo ou não, também é difícil você conseguir falar a mesma língua com todo mundo, o ano passado, por ser todo mundo já, era uma nova ideia e todo mundo era novo, eu creio que foi mais fácil de adaptar, mais fácil de entender.
Agora a gente já tinha um ano, alguns jogadores, a maioria já tinha um ano de trabalho e aí agora chegou novos jogadores. Mas enfim, eu creio que o mais importante é que nessa fase mais importante, mais decisiva, eu creio que a gente chega forte, né? Porque a gente já teve um início difícil que acabou servindo também de muito aprendizado para a gente. Então, creio que o mais importante é que a gente chega, eu creio que preparado, assim, até psicologicamente para enfrentar essa parte decisiva aí que tem pela frente. Inho, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo desempenho que você tem tido aí ultimamente. Eu queria, aproveitando que você falou do ano passado, como que você vê o Operário de 2023 indo jogar diante ao Operário de Mato Grosso e como que você vê o Operário de 2024, esse elenco novo, algumas peças novas, para jogar a Copa do Brasil 2024 contra o mesmo Operário de Mato Grosso? Bom, te agradeço pelo elogio, mas então, é uma pergunta boa, né, porque a gente conseguiu ter não sorte, né, não é sorte, mas a gente teve a coincidência de pegar o mesmo clube do ano passado. Eu creio que esse ano, ao contrário do ano passado, a gente já sabe o que a gente vai enfrentar, né, das questões extra-campo, né, que, como eu disse, a gente sabe que o campo, infelizmente, não vai ser um campo que vai dar condições de tentar jogar, né, como que a gente gosta, de tentar colocar a bola no chão. Então a gente já está mais preparado com isso, em relação a isso. E também eu creio que foi difícil, muito difícil a eliminação ano passado, mas nos trouxe muitos aprendizados, né? Então esse ano eu vejo o nosso time ainda mais maduro, ainda também pelo fato da gente ter enfrentado uma situação difícil já logo no início do ano, assim, já foi um baque, porque a gente tinha expectativas, né, a gente tinha objetivos, né, até pelos jogos treinos que a gente fez, né, a gente perdeu um jogo só e o resto a gente ganhou todos e ganhamos bem. Então a gente tinha uma expectativa, não que ela não é alta ainda, mas os resultados meio que também trouxe muito aprendizado pra gente, né. Então eu creio que a gente chega para esse jogo tão importante e decisivo assim para o clube e para nós, né? Quando eu falo clube, eu não falo somente a diretoria ou para o clube em si, eu falo porque a gente também está incluído e está aqui diariamente, luta pelo clube como se fosse a nossa própria família, né? Mas eu vejo o nosso time muito mais maduro e muito mais preparado para enfrentar esse jogo do que o ano passado. Não que o ano passado a gente não estava, né? Mas esse ano tenho certeza que a gente vai muito mais preparado em relação a todas as questões. A gente já sabe que a equipe deles é uma equipe muito forte fisicamente, que o campo é um campo difícil de se jogar, enfim. Eu vejo o nosso time muito mais maduro e muito mais preparado para brigar pela classificação.